Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Podem sentar-se. Alguns breves avisos antes de passarmos ao sermão. Não teremos hoje, após cada missa, a benção dos objetos piedosos, como costumamos fazer então no primeiro domingo de cada mês. Como dissemos reiteradamente, em particular também no sermão que fizemos há 2 semanas, vai lembrar que não se conversa dentro de uma igreja, de uma capela, nem antes da missa chegando, esperando, nem durante, nem depois. Às vezes esperando a missa começar ou depois dela, como se fosse num teatro ou concerto, em que já se pudesse falar e se comportar de outro modo. Como dissemos também, não se come, não se bebe, nem água dentro da igreja, a não ser para os bebezinhos, e não se masca chiclete, tampouco dentro da igreja, nem balinha. Um pedido também que tenho a fazer é que não tornem a capela um entreposto, no sentido de virem, deixarem alguma coisa em algum lugar dela, para que depois outra pessoa em outro horário venha buscar, pegar. Evitemos isso, que pode gerar muitos transtornos, muitos problemas. Então não façamos da capela um entreposto nesse sentido. Gostaria também de lembrar que não estamos no paraíso terrestre, na capela. Isso aqui é um apostolado católico, evidentemente público. Qualquer um pode vir aqui, em qualquer momento de uma cerimônia, pode frequentar. Então, é preciso ter todo cuidado, sobretudo com filhos pequenos, não deixá-los soltos, indo ao banheiro sozinhos, crianças que eles estão entrando na juventude, na adolescência. Podemos ter aí também problemas graves. Lembramos também que adotamos o antigo costume, até bem pouco tempo em vigor, na Igreja Universal, de os homens ficarem de um lado, as mulheres de outro, os homens desse lado onde eu estou, o lado da Epístola, as mulheres do lado do Evangelho, do outro lado em que me encontro agora. As famílias podendo sentar juntas em qualquer lugar. Agora, namorados, noivos, devem sentar cada um no seu lado, e mesmo que estejam com a família de um ou de outro, não devem sentar juntos. Os caros católicos, há 15 dias fizemos um sermão relembrando alguns pontos muito importantes que nós, como católicos, devemos levar em conta, pontos sobre os quais devemos prestar bastante atenção para não nos deixarmos simplesmente vivendo como o mundo, pouco a pouco, ou às vezes já em coisas graves diretamente. Falamos então assim do comportamento na igreja, do ornato, sobre tatuagens, redes sociais, videogames, filmes, séries, vídeos, novelas, reality shows, televisão, desenhos animados, música, dança, academia, banhos públicos, namoro, política, autodidatismo, entre alguns outros aspectos. Hoje então precisamos ainda retomar alguns pontos muito importantes para permanecermos firmes na verdade, no bem, em meio à confusão que nos cerca, e nos mantermos aí nessa verdade, no bem, com alegria, apesar das dificuldades. Em primeiro lugar, devemos afirmar com toda clareza que reconhecemos o Papa Francisco como o sucessor legítimo de São Pedro, como Papa, efetivamente. Não aderimos a nenhuma
tese, a nenhum tipo de tese sede vacantista que afirma que a sé de Pedro está vacante. Portanto, se alguém pensa que o Papa Francisco não é o Papa, aqui não é o lugar para tanto e para ficar. Se não temos o mesmo Papa, não temos sequer a mesma igreja, ao final das contas. E é preciso também lembrar que a igreja estabelece as condições de infalibilidade do Papa, as condições em que ele é infalível, que ele ensina realmente sem ter a possibilidade de erro. E a igreja não coloca essas condições, não faz a distinção entre o magistério infalível e o não infalível, sem necessidade, à toa, inutilmente. Reconhecemos então que há graus de autoridade no magistério do Santo Padre, o Papa, graus de autoridade no ensinamento dele, portanto, graus também de assentimento, de adesão. Se é um ensinamento infalível, devemos uma adesão absoluta. Dessa forma, um ensinamento que não reúne as condições de infalibilidade pode conter um erro, não é que contenha, pode conter. E se percebemos, com toda humildade, reconhecendo a nossa fraqueza, que há ali um erro, seja contra a razão, contra uma verdade que a igreja já definiu, uma verdade revelada que a igreja definiu já infalivelmente, se há um erro assim, no ensinamento não infalível, podemos não aderir, que devemos não aderir, inclusive essa é a doutrina católica. Ficar sem o Papa, ficar sem a autoridade suprema numa sociedade como a igreja durante 30, 40, 50 anos, significaria que as portas do inferno teriam prevalecido contra a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Em seguida, caros católicos, devemos retomar um ponto que já tratamos um pouco também nesse último sermão, que tratamos reiteradamente aqui ao longo dos anos, mas que já faz um certo tempo que não tratamos dele. E são as falsas soluções para a crise que vemos na sociedade civil e na igreja. A primeira falsa solução é, de algum modo, colocar a política na frente da religião. Claro, estamos falando da religião católica, a única verdadeira, e é o erro que se comete tanto à esquerda quanto à direita. A esquerda com a teologia da libertação, a direita cedendo a um movimento conservador com princípios errôneos, ou se juntando sem critério para combater o inimigo supostamente comum. Lembremos-nos, caros católicos, sempre do que dizia o cardeal Pio, grande defensor da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo no século XIX. Ele afirmava que a questão social será resolvida pela questão religiosa, e a questão religiosa diz respeito, sobretudo, à questão do culto. E nós podemos acrescentar a questão do culto diz respeito, sobretudo, à questão da missa. Dentro dessa questão toda, procuramos apontar os graves erros do conservadorismo que se envolve no Brasil e no mundo, às vezes, com uma capa de catolicismo. Um conservadorismo, uma direita eivada de liberalismo, já condenado pela igreja, mesmo o liberalismo econômico, quer dizer, a economia libertada dos princípios morais. Um conservadorismo que muitas vezes se apresenta com um fundo esotérico também. Um conservadorismo, às vezes, próximo da maçonaria e elogioso da maçonaria. Entendamos aqui a maçonaria como um gênero, sociedades secretas que conspiram contra a igreja. Então, um conservadorismo, às vezes, próximo da maçonaria, elogioso da maçonaria, inimiga jurada da igreja. Um conservadorismo que distingue entre uma boa e uma má maçonaria, uma má que seria anticlerical, materialista,
e uma boa que seria espiritualista, religiosa. Não existe essa distinção entre boa e má, maçonaria, boa e má, sociedade secreta. Um conservadorismo que dissemina sutilmente seus erros com fachada de catolicismo, que muitos católicos com os olhos embaçados não percebem ou não querem perceber. Um conservadorismo que, sob o pretexto de alta cultura e política, constrói uma verdadeira um conservadorismo que, sob pretexto de alta cultura e política, destrói uma verdadeira restauração de todas as coisas em Cristo. O Papa São Pio X dizia que os inimigos da Igreja têm sobre os lábios o grito de cultura, de civilização, porque com esses nomes grandiosos podem mais facilmente esconder a malícia de seus intentos. Às vezes simplesmente fazendo menção também aos clássicos, educação clássica, e levando isso de acordo com os seus propósitos. Papa Leão XIII, na encíclica Humanum Genus, sobre a maçonaria, precisamente, menciona também o pretexto da cultura como desculpa para que os inimigos da Igreja disseminem seus erros. Hoje vemos com frequência este grito da alta cultura, dos clássicos, se propagar, muitas vezes em detrimento da doutrina de Cristo. Camuflados, esses gritos sob capa de catolicismo, de um conservadorismo, às vezes camuflados sob a capa da formação do imaginário como um passo necessário antes de tudo, antes de conhecer até mesmo o catecismo. E aí colocam as ideias que querem nessa formação do imaginário, com a visão deles da literatura. Espalha-se nesses meios conservadores também o gravíssimo erro do chamado perennialismo ou tradicionalismo, que não é aqui a tradição católica. Esse gravíssimo erro do perennialismo ou tradicionalismo que afirma que todas as religiões são a expressão de uma única tradição, a que chamam de tradição perene, ou sabedoria perene, ou metafísica oriental, às vezes filosofia perene, até confundindo um termo, esse de filosofia perene, às vezes usado também para designar a filosofia aristotélico-tomista. Defendem então isso, esse perennialismo, esse tradicionalismo, uma sabedoria perene, uma tradição perene, como se a religião católica não fosse a única verdadeira, como se não estivesse em contradição com as outras. Um conservadorismo que se baseia em autores, se fundamentam em filosofias modernas, revolucionárias e que propagam a revolução, às vezes de modo light, como se fez na Revolução Inglesa, chamada de Gloriosa, baseando-se em autores como, por exemplo, Edmund Burke. Esse conservadorismo que se desenvolve cada vez mais, tem nas suas variadas vertentes alguns desses erros. Para os católicos de direita, esquerda e centro, sempre se uniram contra a Igreja na política moderna. Cavour, um político italiano anticatólico do século XIX, contemporâneo de Dom Bosco, que vivia em Turim, também na cidade de Dom Bosco, Cavour dizia que a política anticatólica é, de fato, o único valor que congrega grupos políticos extremamente heterogêneos, monárquicos, republicanos, socialistas, liberais, de direita e de esquerda, maçons, nacionais, internacionais, globalistas. Há inimigos da Igreja, dizia ele, monarquistas, republicanos, socialistas, nacionalistas, maçons, antimaçons, globalistas. Há inimigos da Igreja que se dizem católicos, inclusive, claro, para enganar os que não têm um cuidado. Monsenhor João, elogiado por São Pio X, dizia que as coisas iriam melhorar quando os católicos não mais recuassem de suas convicções, quando os católicos retomassem a coragem mediante a prática das virtudes, quando retomassem a via do sacrifício para seguir o Messias pobre e sofredor, quando parassem de mendigar a salvação à direita e à esquerda, e quando formassem um partido de Deus, de que falava o Papa São Pio X. Partido de Deus, caros católicos, que não é, evidentemente, em primeiro lugar, um partido político. Como diz o padre Lemoine, primeiro e melhor biógrafo de Dom Bosco, o demônio não se converte, não se apaga, e se ele é introduzido em casa,
num país, num apostolado, enfim, por uma falsa doutrina, ainda que mínima, ele trará consigo a traição e a morte. Foi o erro, por exemplo, do rei Carlos Alberto da Itália, nesse mesmo século XIX, que já mencionamos, que quis utilizar os liberais como meio para fazer a Itália livre e para que nela florescesse a religião. Terminou o rei engolido pelo liberalismo. Cooperar e favorecer o erro em vista de o bem não vai resolver nada, é ilícito. Uma coisa é tolerá-lo, outra coisa é favorecê-lo, defendê-lo. Ainda dentro desse campo da solução política, muitas vezes vemos a questão da monarquia como se fosse a única forma de governo possível, boa, legítima, como se fosse a única forma de governo que a igreja aceita, como se a monarquia fosse direito divino, como se uma família que já ocupou o trono em algum momento tivesse direito perpétuo a isso. Isso não existe na filosofia política real, como a Igreja Católica entende a política. As três formas de governo são legítimas, possíveis, procurando um povo ter aquela que mais se adapta à sua índole, que é melhor para o bem comum, para viver a vida virtuosa e servir a Deus, que seja a monarquia, que seja a aristocracia, que seja a democracia, desde que se reconheça que o poder emana, que as leis, as artes, a educação, tudo mais, esteja sob a lei de nosso Senhor Jesus Cristo, sob a lei revelada e sob a lei natural. O segundo erro, a segunda falsa solução, caros católicos, é o erro, a falsa solução do aparicionismo, que é o apego a aparições que não são devidamente aprovadas pela Igreja, ou um apego desordenado mesmo àquelas aprovadas pela Igreja, mas baseando toda a vida espiritual nessas aparições, e muitas vezes com interpretações puramente pessoais delas. Nós vemos um aparicionismo que tem se tornado desenfreado entre os católicos, que acreditam, às vezes até mesmo em revelações privadas anônimas, pseudônimas, não aprovadas, tenuamente aprovadas, e tomam isso como a sua esperança. Isso não é católico. A cada dia pululam aparições e aparições. Apoiar-se nessas coisas denota fraqueza na fé, como insiste São João da Cruz, doutor da vida espiritual. Uma coisa é levar em conta e seriamente uma aparição como a de Fátima e de Lourdes, de Nossa Senhora em Fátima e Lourdes. Aparições minuciosamente investigadas e aprovadas pela Igreja. Uma coisa é levar em conta seriamente aparições assim. Outra é pegar revelações privadas sem aprovação suficiente da Igreja, ou sem nenhuma aprovação. A regra nessas coisas não é: eu acredito enquanto não for condenado. Tem que ser o contrário: não acredito enquanto não for aprovado suficientemente. E nem sequer existe obrigação para um católico de crer em uma revelação privada, mesmo aprovada pela Igreja. Claro, isso pode não ser prudente de se fazer, se é uma aparição aprovada efetivamente pela Igreja. Tudo o que precisamos para a nossa salvação, caros católicos, para o bem da nossa igreja, da nossa sociedade, da nossa família, tudo de que precisamos está na tradição católica e na Sagrada Escritura, com o ensino do magistério da igreja. Sobre as revelações privadas e coisas do gênero, relembremos então, muito rapidamente, o que diz São João da Cruz. Diz o santo doutor: o demônio se regozija muito ao ver uma alma admitir voluntariamente as revelações e inclinar-se a elas, porque o demônio encontra nessa disposição da alma muita oportunidade e entrada para insinuar erros e assim prejudicar tanto quanto possível a fé. Torno a dizer, diz o santo, a alma presa às graças sensíveis permanece ignorante e grosseira na vida da fé e fica sujeita muitas vezes a tentações graves e pensamentos importunos. E ainda o santo, a alma deve acautelar-se de todas as revelações privadas para caminhar pura e sem erro na noite da fé à união divina. Devemos parar de levar em conta aparições que vão supostamente salvar o Brasil, que não tem fundamento sólido,
Sigamos o doutor da vida espiritual, que é São João da Cruz. Deixemos essas coisas extraordinárias e santifiquemo-nos na simplicidade do dia a dia, na fé vivida, praticada, na simplicidade do nosso dia a dia. Essa é a beleza da verdadeira religião, a religião católica. Assim se enfrenta o mal e se estabelece o reinado de nosso Senhor. Entre as revelações se destaca, por exemplo, a revelação que diz que haverá os 3 dias de escuridão. Para se salvar neles é preciso ter velas abençoadas no dia 2 de fevereiro, velas de cera de abelha. A troco de quê? De que vale então receber os sacramentos, procurar praticar realmente as virtudes, procurar ver na graça santificante, se no final das contas o que vai contar é isso. Velas abençoadas em dias determinados. O terceiro erro, ou a terceira falsa solução, caros católicos, é aquela do culto de personalidade, que consiste em tornar uma pessoa a referência única para a solução de todos os problemas, em substituição à igreja, à hierarquia da igreja, à doutrina da igreja, ter uma reverência desordenada a essa pessoa. Muitas vezes isso vem em alguns de grupos que tendem a esse culto, isso vem aliado ao fato de impedir vocações sacerdotais religiosas de florescerem, pedir famílias católicas de se formarem, por enfurnar, por exemplo, rapazes em uma casa para defender uma causa sem qualquer tutela da igreja. Dentro desses erros, em particular do primeiro, caros católicos, a solução política, devemos ver o quanto somos afetados pelo liberalismo, que permeia toda a nossa sociedade e toda a sua mentalidade. Liberalismo que é essa liberação da moral, da obediência em relação à autoridade, da moral na economia, assim por diante. Às vezes vemos católicos defenderem as liberdades da Declaração dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa e da ONU, como se fossem pura e simplesmente boas, como se fossem liberdades católicas. E consideram praticamente qualquer restrição da liberdade por parte da autoridade civil como um crime contra a liberdade. Defendem assim, por exemplo, uma liberdade de expressão, sem ressalvas, sem nuances, a liberdade de religião, a liberdade de culto, enfim. Estamos longe aqui da defesa da boa liberdade, nesse caso, que é a liberdade de mover-se no bem, que é a liberdade que pode ser limitada em muitos aspectos em vista de bens realmente superiores e para evitar males, pecados, às vezes até a dissolução da sociedade. Vemos às vezes como tantos aderem à direita global com seus princípios para criticar o globalismo de esquerda e defendendo um nacionalismo que não é o amor à pátria cristão. O nacionalismo continua afastado do reinado social de Cristo. Ainda muitas vezes vemos a guerra cultural tomar preponderância em tudo, em vez de considerar que é uma guerra espiritual em primeiro lugar. É a religião em primeiro lugar, mais uma vez, é a santificação de cada um de nós, das nossas famílias, e colocam então estratégias humanas, naturais, à frente do sobrenatural, à frente da graça, da busca pela santificação. Vemos também muitos erros em relação ao papel do Estado. O católico não tem uma teoria fixa com relação ao tamanho do Estado, que pode ser, de fato, esse Estado maior ou menor, dependendo das circunstâncias, da necessidade. O católico sabe que se deve evitar o liberalismo, o libertarianismo, o anarcocapitalismo, totalitarismo de qualquer ordem, o socialismo, o comunismo de todos os tipos e tantos outros ismos dessa ordem. O católico sabe que o Estado deve levar em conta o princípio de subsidiariedade, deixando que as sociedades menores tenham iniciativas e façam o que puderem, o que conseguem. O Estado supre, regula, auxilia quando necessário. Isso pode ser mais ou menos intenso, dependendo das circunstâncias. O católico sabe que a propriedade privada e a boa livre iniciativa devem ser preservadas pelo Estado. Em parte da lei natural.
salvo casos pontuais em que podem ser restringidas, em maior ou menor medida, em que o bem comum realmente exige o contrário, um bem comum verdadeiro. O católico sabe que o Estado deve equilibrar o bem comum e o bem particular dos seus membros, que o bem comum verdadeiro prepondera, mas que ele não pode esmagar o bem particular. O católico sabe que o Estado não pode ser totalitarista, estabelecendo o bem comum como único bem, e no mais às vezes estabelecendo como bem comum o próprio Estado. É um erro grave. Mas o católico sabe também que o Estado não pode colocar o bem particular acima do verdadeiro bem comum. O Estado não pode ser, portanto, tampouco um Estado liberal, porque é um erro grave, igualmente. Deve haver ordem entre o bem comum e o bem particular na sociedade civil, na igreja, com preferência ao verdadeiro bem comum, sem a destruição do legítimo bem particular, evidentemente. Vemos também o erro de opostos do racionalismo de um lado, junto com o materialismo, a negação da revelação, dos milagres, o racionalismo de um lado e o antirracionalismo de outro, que nega as possibilidades reais da razão dentro dos seus limites de se avançar legitimamente em vários campos das ciências. Vemos também o favorecimento, a adesão de inúmeras teorias da conspiração, o erro de se deixar levar por teorias da conspiração. Muitas vezes se cai no ridículo, perdendo a credibilidade diante dos outros, permitindo assim que avance a conspiração real contra a igreja e contra Cristo. Essas teorias em que a prova muitas vezes é não ter prova, o orgulho que vai entrando, como se estivéssemos naquele seleto grupo dos que entenderam. Muitas vezes leva a pessoa a entrar em parafuso, não tem fim. É uma cortina de fumaça para nos desviar do que realmente importa, a doutrina de Nosso Senhor vivida dia após dia na simplicidade da nossa vida, é assim mudando a face da terra. Ou ainda o erro de grupos que se autoproclamam o grupo que vai salvar o Brasil ou a igreja. Infelizmente, às vezes, nos deixamos levar muito facilmente, nós católicos. Mas se alguém citar São Tomás, apresentar-se como católico, dizer 2 ou 3 coisas boas, falar bem, escrever bem, as pessoas já começam a seguir sem muito critério. Ainda outro erro que aparece é como se fugir para o meio do nada fosse a única solução possível para se salvar a alma. Não é. A igreja nunca colocou isso, nunca favoreceu isso propriamente. Vivemos na nossa sociedade, Deus nos colocou aqui agora nela, e nela podemos nos santificar e transformá-la pouco a pouco, com a graça de Deus. Ainda também nessas questões, às vezes bastante misturada com as revelações privadas, nós vemos, às vezes, uma grande adesão a certos óleos, que são praticamente uma panaceia, a cura de tudo, de todos os males possíveis, às vezes misturando com bênçãos da igreja. Ficar bastante atento a isso, evitar isso. O católico sabe também que a arte moderna transmite as ideias da filosofia moderna e a arte nas suas mais variadas manifestações, as artes plásticas, a pintura, a escultura, a arquitetura, depois as artes cênicas também, seja um teatro, seja os filmes, séries, etc. Nas danças, então, a arte transmite ideias. Por exemplo, a ideia de que podemos conviver tranquilamente com o feio e achá-lo bonito. Uma arte contra o belo. E se achamos o feio bonito, vamos achar a mentira, a verdade. Vamos achar o mal, o bem, um bem. Tudo vai se invertendo.
Outra coisa que é bastante importante também, caros católicos, e que devemos ficar bastante atentos e evitar, são palavrões, grosserias, palavras chulas, que não falemos esse tipo de coisa. Como diz São Paulo, certas coisas nem sequer se nomeiam entre nós, cristãos. Não ouvir também voluntariamente, sem ter uma real necessidade de estar em certo ambiente, por exemplo. Porque senão isso vai permeando a nossa imaginação, nos levando a pensar, a reagir com essas palavras, com esses conceitos, às vezes não, levando também a tentações contra a castidade. E um ponto importante também a ser dito sobre questão de redes sociais, de status, postagens, é que parece que às vezes se esquece ali da modéstia, da decência. A pessoa posta fotos com outras pessoas ou de outras pessoas, ela está ali bem vestida, mas outras pessoas não, às vezes bem mal vestidas. Isso coloca ali como se também não houvesse nenhum problema, outras pessoas vão ver e podem ser prejudicadas. Uma questão ainda também sobre o ornato, a questão da maquiagem, que evidentemente diz respeito às mulheres, deve ser algo moderado, sobretudo se há um motivo justo para isso. Às vezes o agrado do marido ou uma mulher solteira procurando o marido, mas aí também é preciso se perguntar que marido quer ao atraí-lo com isso. Ainda um ponto de atenção são filmes, séries, enfim, sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, santos, histórias da Sagrada Escritura, do Antigo ou Novo Testamento. Não é porque simplesmente se trata de um tema sagrado que já é bom. É difícil achar algo aí que represente adequadamente, respeitosamente, que realmente nos eleve a alma, sem banalizar a figura de Nosso Senhor dos Santos. Que represente adequadamente a religião, dogmas, moral, a nobreza de Nosso Senhor Jesus Cristo, sua grandeza, sua santidade, sua bondade, enfim. E às vezes na vida dos santos, há santos que viveram mal antes. E às vezes na hora de se representar isso, se representa de maneira que também não é boa, que pode gerar escândalo. E, caros católicos, o último ponto para completarmos esses dois sermões é um ponto sobre o cuidado que os pais efetivamente devem ter com os filhos, crianças, adolescentes, jovens. Cuidado que é um cuidado, uma atenção de olhar, de ouvido, de presença por algum meio. Primeiro, para evitar o pecado e que o pecado vá se cristalizando, se assentando, se enraizando na alma. Mas uma presença também eminentemente positiva para o bem, para ajudar para o bem, para aconselhar, dar os meios para o bem, para praticar as virtudes nas mais variadas situações, como lidar com elas. E em particular, caros católicos, isso é totalmente indispensável, esse cuidado, essa vigilância paternal, maternal, amorosa, que não é uma desconfiança, mas é uma caridade de uma alma que está se formando, que não tem força para lidar com essas dificuldades. Então esse cuidado, sobretudo no uso de eletrônicos por parte dos filhos, e em particular neles no uso da internet. Tem ali de tudo, uma selva. Você deixa a criança ou adolescente ali, vendo algo legítimo,
a depois surge uma sugestão daqui, dali, uma curiosidade aqui, ali, sem más intenções, a coisa se agrava seriamente. Ou as conversas sobre as quais não se tem conhecimento, com colegas, amigos, outros de sexo oposto, às vezes conversas que começam inocentemente, mas que logo vão chegar a coisas graves. A paixão vai crescer, é a natureza humana. Nos adolescentes começa a surgir e é natural, faz parte. Deus colocou essa inclinação que em si é boa, excelente, mas não está na hora de dar vazão a ela. E quantas vezes nós conhecemos pessoalmente casos, crianças, adolescentes, conhecemos pessoalmente, na vida, casos de crianças e adolescentes que foram aliciados na internet para as baixezas mais bárbaras, mais graves, com uma ferida profunda, uma destruição daquela criança, daquele adolescente, daquela família, porque não havia ali esse cuidado. Se não houver esse cuidado, todo o resto vai ser praticamente inútil, as orações, as instruções, as correções, os prêmios, os castigos, porque o inimigo vai semear cisânia durante a noite, durante esse uso dos eletrônicos da internet, sem uma supervisão adequada. Começamos a falar um pouco disso na nossa primeira aula da Faculdade Livre para a Paz e entraremos em coisas mais práticas na seguinte. É preciso levar isso aqui muito a sério. Ai dos pais que deixam os filhos usarem internet e eletrônicos sem uma supervisão séria, sem um cuidado sério, um cuidado de caridade que vai exigir sacrifício, um certo desgaste, que é necessário e que também vai dando os meios para a criança, para o jovem, vai dando os meios para a criança, o jovem, praticar uma boa liberdade, pouco a pouco, para que seja capaz de praticar boa liberdade chegando à idade adulta. Mas é preciso ir pouco a pouco, monitorando, ajudando, cuidando verdadeiramente com toda a caridade, todo o amor. Sem isso, a obra desmorona, a educação do filho, a família e mesmo o apostolado. Esse ponto específico desse cuidado não é fácil, não é simples. Os outros pontos também não são fáceis, não são simples, que mencionamos aqui no sermão passado, uma sociedade tão profundamente imersa neles. Mas Deus nos dá a graça, Deus nos colocou aqui e agora, nesses tempos bastante conturbados, nos dá a graça abundante para que vivamos bem, que sendo fiéis a Ele, em tudo, procurando ter essa fidelidade em tudo, encontremos aqui a nossa felicidade, tanto quanto possível nessa vida, para alcançarmos o céu. Tenhamos coragem, ânimo de seguir nosso Senhor, esse é o nosso verdadeiro bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.